dentro das cavernas geladas, em um quarto escondido. Este era o laboratório temporário que Leilin havia criado no porão. Era como um porão de grande escala, com já de escorpiões presos em vários buracos. No entanto, todos pareciam sem vida, como se a maior parte de sua energia tivesse sido minada. No centro do laboratório, Leilin estava animadamente de frente para uma pequena montanha de gelo. No final da guerra, o imperador dos de escorpiões descobriu que era impossível escapar, e só podia recorrer à sua habilidade inata final. Esta foi uma habilidade única para os de escorpiões, onde uma camada de gelo sólido foi formada ao redor do corpo até que suas lesões se recuperassem. O fato de ter usado esse movimento mostrou que não havia outra alternativa. O bloco de gelo na frente de Leilin era enorme e podia até ser considerado uma montanha de gelo. Grandes quantidades de névoa emanavam da montanha, diminuindo a temperatura ambiente. A camada de gelo não era comum. Sua dureza pôde até ser comparada ao aço. A camada protetora de gelo do Imperador Gelado Escorpião era naturalmente ainda mais aterrorizante do que a dos escorpiões e Sejade comuns. No entanto, este foi apenas um pequeno problema para Leilin. Além disso, embora este movimento pudesse proteger o Imperador e Sejade Escorpião, também era uma prisão. Assim, depois de concluir sua pesquisa, Leilin usou essa camada de gelo para aprisioná-la. Leilin segurava agora uma agulha longa e fina e espetou-a na montanha de gelo. Esta agulha foi feita sob medida. Era uma cor prata brilhante, quase 1 metro de comprimento. No momento em que entrou em contato com a superfície da montanha de gelo, produziu um som semelhante ao produzido quando o ferro fundido se encontra com a água. Em seguida, um ponto vermelho apareceu na superfície da montanha de gelo. A agulha de prata perfurou a camada como se estivesse atravessando algodão, e alcançou diretamente a concha do Imperador e Sejade Escorpião. Era atualmente como um inseto congelado em âmbar, incapaz de se mexer e incapaz de piscar. A agulha tremeu um pouco e depois penetrou no corpo do Imperador e Sejade Escorpião, extraindo um pouco de sangue verde. Depois de ver esse sangue, a expressão de Leilin mostrou sua excitação. Meio-dia depois, Leilin olhou para a essência de sangue verde na placa de Petri, parecendo hesitante. O Sejade Escorpião Imperor era agora similar a um pico de magos em termos de sua força, e isso obviamente significava que ele não poderia refinar a antiga linhagem pura dele. Mesmo assim, Leilin encontrou muita informação de sua linhagem. Algumas criaturas antigas podiam usar um método especial e transmitir informações e imagens a seus descendentes através de sua linhagem. Esta informação estava escondida no fundo de seus genes, e somente a própria criatura poderia despertá-la. Mas os Warlocks eram diferentes. Sua pesquisa e compreensão das linhagens de sangue foi suficiente para desfazer o bloqueio genético complicado e permitir que essa antiga informação visse a luz do dia mais uma vez. Leilin encontrou algumas informações antigas na linhagem sanguínea dos Sejade Escorpião. Embora eu não saiba se é bom ou ruim, vou dar uma olhada nele agora. Depois de ver a essência do sangue dos Sejade Escorpião Imperor, até mesmo a linhagem de Leilin, Gigante queimou em serpente, tremeu, dando-lhe alguma confiança. Recuperando a memória do espírito, uma lasca de força espiritual prateada se estendeu da testa de Leilin, entrando na linhagem do Escorpião e Sejade. Rumble parecia que ele havia passado por um longo período de escuridão antes de ver a luz novamente. Leilin acordou, mas agora se encontrava imóvel. No entanto, seu corpo continuava rastejando, como se ele fosse um observador que vivia nesse corpo. Ele podia observar, mas não tinha controle. Ao redor dele havia um mundo de neve branca com uma camada de gelo no chão. Leilin viu seu reflexo na camada de gelo no chão. Ele tinha 6 pernas articuladas e um ferrão, mas a parte superior do corpo era de um homem adulto, embora suas 2 mãos grandes tivessem se transformado em pinças. Que tipo de criatura antiga é essa? Leilin ficou estupefato.
Havia pouca informação passada na costa sul. Não havia registro de que isso estivesse no manual ilustrado de criaturas antigas, e também havia muitas criaturas poderosas de outros mundos que não foram registradas. Foi por isso que Leilin não conhecia a verdadeira identidade desse ancestral do imperador escocês Sejade. No entanto, a força vasta e borbulhante tornara óbvia a Leilin que esta criatura estava muito acima dele em termos de poder. Chegou até o nível de um mago da estrela da manhã com uma montanha de gelo de milhares de metros de altura se partiu em frente ao escorpião e brandiu suas grandes pinças conforme avançava indiferentemente. Ocasionalmente, ele lutava contra seres que eram tão poderosos quanto eles, e as ondas perdidas quebrariam grandes fragmentos de gelo. Até um dia o homem-escorpião tinha acabado de rasgar um dragão de gelo e estava engolindo sua carne e sangue. Como se sentisse algo, levantou a cabeça e olhou para o horizonte. Os céus se dividiram e a terra se despedaçou. No céu distante, parecia que alguém estava abrindo um grande buraco. Uma rachadura horizontal que se estendia por 100.000 metros surgiu no céu. Cobras. Uma cobra negra gigante com armaduras de prata. Havia até mesmo a serpente Kemoin gigante que Leilin estava especialmente familiarizado com a invasão espacial, entrando neste mundo gelado. O aparecimento dessas gigantes antigas serpentes marcou o início de um massacre. O homem-escorpião uivou. Ele podia sentir que apenas as ondulações da rachadura espacial eram o suficiente para machucá-lo ou matá-lo. Além disso, cada uma dessas cobras não perdeu para ele em termos de força. No entanto, afetado por sua própria linhagem e pelos arredores, ele não pôde deixar de correr para a abertura da fenda espacial. Junto com ele estavam outros seres desta palavra. Dragões gelados, águias frias gigantescas, espíritos do gelo e até mesmo algumas criaturas que eram inimigos naturais foram de alguma forma convocados, colocando seus preconceitos um contra o outro e correram para o campo de batalha. As duas forças se chocaram, sangue e carne voando, o espaço se contorcendo ao redor deles. O homem-escorpião e uma serpente gigante lutaram. Era como se ele tivesse enlouquecido, constantemente atacando. Tudo isso veio de uma premonição profunda dentro dele. Se essas cobras continuassem existindo este lugar seria danificado ou mesmo destruído. Matar. 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 Batalhas de vida e morte continuaram, e era comum os magos da manhã matinal caírem. Havia também cadáveres caindo do céu, suas auras o suficiente para fazer o homem-escorpião tremer de medo. HSSS Neste momento, um assobio alto de uma cobra fez o homem-escorpião voltar para si mesmo. Todas as criaturas no campo de batalha olhavam para a fenda espacial. Uma aura antiga e feroz vazou pela fenda, e todas as serpentes abaixaram respeitosamente a cabeça. O homem-escorpião foi forçado a deitar no chão pela pressão. A rachadura negra se estendeu de repente, e uma grande bola de cobras do tamanho de um planeta pareceu querer atravessar a fenda e descer sobre esse mundo. A aura emitida pela bola de cobra fez o homem-escorpião estremecer das profundezas do seu coração. As outras criaturas do mundo gelado eram como ele Weng, todo o mundo gelado tremeu. Camadas de gelo se quebraram para revelar uma fêmea gigante de várias dezenas de milhares de metros de altura. Essa fêmea gigante tinha um rosto muito grosseiro. Ela tinha armadura de cobre, uma lança e um escudo verde. O gigante feminino rugiu primeiro para a bola de cobra, mas não recebeu resposta. A grande bola de cobra se forjava constantemente para frente, ampliando a fenda espacial em suas costuras. Ao ver isso, a fêmea levantou a lança em suas mãos e perfurou a bola de cobra. Um poder devastador apareceu na superfície do pique, o raio vermelho fluindo ao redor do corpo do Lúcio. Era como se os deuses tivessem lançado um Lúcio que pudesse destruir mundos. HSSS Opik se arqueou no espaço, aparecendo na frente da bola de cobra. As cobras que se entrincheiraram se separaram,
revelando o corpo de uma beleza no meio da bola de cobra. Cada fio de cabelo dela era feito de minúsculas cobras, mas ela não parecia estranha, mas era muito charmosa. A mulher sorriu docemente, ultrapassando os limites da raça com suas feições encantadoras. Todas as criaturas, e até mesmo o espaço e o mundo, a acharam agradável aos olhos, não querendo vê-la pegando essa lança. Algumas criaturas do mundo gelado até traíram sua facção e começaram a mirar no gigante feminino. No entanto, antes mesmo de chegarem perto, eles se transformaram em pó pelo raio no corpo do gigante feminino. Duas grandes palmeiras formadas por incontáveis grupos de cobras se estenderam da bola de cobras, agarraram o Lúcio e o quebraram. O Lúcio, que parecia conter o pó para destruir o mundo, foi dividido em duas metades por essas mãos grandes. No entanto, eles ainda não estavam satisfeitos, agarrando impiedosamente o gigante feminino. Uma lâmina negra formada na fenda espacial apareceu instantaneamente à sua frente. Bang! A cabeça e o corpo do gigante feminino se separaram e grandes quantidades de sangue verde jorraram. Uma violenta explosão ressoou através do campo de batalha. Inúmeras fendas espaciais perigosas foram criadas. Uma gotinha de sangue verde quase tão grande quanto uma cabeça humana caiu nas costas do homem-escorpião. A dor intensa e queimadura imediatamente fez com que ele soltasse um grito miserável. Ele foi então engolido por uma grande rachadura espacial. No último momento antes de ser engolido, o homem-escorpião olhou para a gigante montanha Wyvern feita inteiramente de uma montanha de gelo e desceu ao campo de batalha, quebrando a fenda espacial. Dentro da bola de cobra, o suspiro de uma mulher foi ouvido. Trevas. Uma escuridão que se espalhou pelos céus e pela terra subiu e invadiu o corpo de Leilin. A Leilin engasgou em grandes respirações, suor frio rolando pelo rosto. Essa mulher. Aquele dentro da bola de cobra. Eu já a vi antes. Leilin imediatamente pensou no transe onírico que tinha sido quando avançou para ser um Arlok de nível 1. A mulher lá dentro parecia ser exatamente a mesma pessoa que ele tinha visto da linhagem do Sejad Escorpião Imperor. A menos que essa mulher na bola da cobra seja a lendária mãe de 10.000 cobras. E foi a guerra que eu acabei de ver, a batalha onde a antiga mãe de 10.000 cobras invadiu o mundo gelado.